Filipenses capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 3 até o verso número 8, ainda que toda a perícope grega ou todo o argumento de Paulo nesse trecho vá até o versículo número 11. Mas hoje nós nos concentraremos em ouvir do versículo número 3 até o versículo número 8 apenas. E então, na semana que vem, se Deus assim o permitir, no próximo sermão, daremos continuidade à exposição do verso 9 até o verso número 11. Filipenses capítulo 1, verso 3 até o verso 8. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Até aqui, queridos, a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso bondoso Deus mais uma vez. Senhor, pedimos-te que nos fale neste momento. A tua palavra foi lida. Até aqui, Senhor, já cantamos, já oramos, mas agora nós queremos ouvi-lo. Pedimos que o Senhor não permita que os nossos ouvidos estejam agravados, mas que o Senhor os abra, para que não apenas nós possamos escutar, mas para que nós possamos ouvir e nos comprometermos com tudo aquilo que nós ouviremos aqui neste momento. Que o Senhor me use e que assim o seja para a glória do teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, por que ou por quais razões você é grato a Deus na sua vida? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente lembra de dar graças a Deus por muitas coisas? Por exemplo, quando a gente conquista uma vaga melhor no nosso trabalho, se você entende que o teu trabalho vem do Senhor, automaticamente você dá graças ao Senhor pelo trabalho que você recebeu. Se você entende que quem proveu o alimento para a sua casa é o Senhor, todas as vezes que você vai almoçar, jantar, tomar um café ou qualquer refeição, você dá graças ao Senhor por aquela refeição que você vai ter a oportunidade, mais uma vez, de participar. Mas nem sempre, meus irmãos, nós nos lembramos de dar graças ao Senhor por um motivo específico que Paulo vai tratar aqui. Paulo não vai falar sobre a ação de graças que ele dava por conta de alguma coisa que ele houvesse conquistado. Paulo não vai falar sobre graças que ele dá porque Deus foi benevolente com alguma refeição para ele ou qualquer coisa nesse sentido. Mas agora Paulo vai dar graças a Deus por participar da obra dele. Veja que interessante o que Paulo está fazendo aqui. Lembre-se que na semana passada nós vimos que Paulo começou essa carta se apresentando para a igreja como aquele que a estava enviando. Depois Paulo então apresentou Timóteo que com ele estava. Depois Paulo chamou os irmãos daquela igreja de santos em Cristo Jesus. E ele próprio disse a si mesmo, a igreja que era um escravo de Cristo. E depois ele expressou uma saudação, desejando graça e paz àqueles irmãos. Mas agora Paulo, dando continuidade, como era comum daquele tempo do império, ele escreve esta carta dando as razões pelas quais ele louvava a Deus pela vida da igreja. Por que é que Paulo agora tinha razões para agradecer a Deus? E o que nós vamos ver Paulo fazendo nesse momento é isso. Ele apresentando os motivos pelos quais ele era grato. Mas, acima de tudo, o que regerá essa gratidão de Paulo, que é o tema escolhido para essa noite, é Paulo dá graças ou a gratidão por participar da obra de Deus. E veja que aqui no versículo número 3 ao versículo número 5, Paulo começa essa sua ação de graças dizendo assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo
de vós. A primeira coisa pela qual Paulo vai dar graças a Deus por aquela igreja, meus irmãos, é porque aquela era uma igreja que participava da expansão do evangelho. Paulo agora usa um verbo para expressar e poderia ser traduzido como literalmente estou fazendo ação de graças, ou dou graças a Deus, ou faço ação de graças, porque na raiz desse verbo está a convicção de que ele era grato ao Senhor por algo. E aqui ele diz, eu dou graças ao meu Deus. Então perceba que Paulo ele não está falando de um Deus distante. Ele está revelando-se aqui, cada vez mais claro isso, o seu relacionamento pessoal que ele tinha, o relacionamento pessoal que ele tinha com o Deus que ele servia. Então ele não dá graças a um Deus desconhecido, ele não dá graças a um Deus distante, mas ele usa o pronome pessoal para dizer, olha, eu dou graças ao meu Deus, o Deus que me salvou, o Deus que eu me relaciono. E essa linguagem de chamar Deus de meu, o que é que ela está indicando? Ela está indicando uma relação de aliança. Isso é expresso, por exemplo, no Salmo 118, no verso número 28. E aqui Paulo expressa essa convicção de que ele estava louvando um Deus ao qual ele tinha o privilégio de estar em aliança. E agora Paulo fala, por que é então que ele dá graças a Deus? Qual é o motivo que ele dá graças a Deus? E ele começa, dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Paulo, então, é como se Paulo olhasse para o relacionamento que ele tinha com a igreja e no momento em que ele passasse na cabeça dele a lembrança de tudo que aquela igreja havia proporcionado para ele, ele então começasse a sorrir no seu coração e lembrando dos bons momentos que ele viveu naquela igreja. E veja que Paulo fala que ele louva a Deus por tudo. Paulo desfrutou simplesmente de bons momentos na vida daquela igreja? Provavelmente não. Porque todos nós que frequentamos uma igreja, nós sabemos que há momentos na igreja que a gente permanece por amor a Cristo. Há momentos que a gente não tem tanta vontade de ir, há momentos que nós somos mal interpretados. Mas Paulo, na somatória que ele fazia de tudo que ele viveu ali, ele dava graças a Deus por tudo. E aqui Paulo diz que ele dava por essa lembrança que ele tinha. Quando ele olhava para os irmãos, ele louvava a Deus pela vida daqueles irmãos, porque por mais que ele pudesse ter enfrentado momentos difíceis ali, eles eram, sem dúvida, menores do que os motivos de alegria que ele tinha para louvar ao Senhor. Então, a primeira coisa que Paulo fala, ele diz, olha, eu dou graças ao Senhor por tudo. Quando eu paro para lembrar de vocês, e quando eu estou me lembrando de vocês, então eu louvo a Deus por tudo que a gente viveu. Mas agora no versículo número 4, Paulo apresenta a frequência a qual ele dava graças ao Senhor. E Paulo, ele é claro ao dizer que ele dava graças ao Senhor sempre. Não era uma coisa ocasional. Não era uma oração ou outra que ele fazia diante do Senhor. Na verdade, o que o texto está mostrando é que todas as vezes que ele ia orar, ele se lembrava desses irmãos. E ao se lembrar desses irmãos, ele dava graças a Deus. E veja que Paulo diz que todas as vezes que ele o fazia em súplicas. E a palavra súplica aqui, meus irmãos, é mais do que uma simples oração. A ideia de súplica é um clamor. É alguém que está convencido da urgência que é necessária aquela ação. E ele então clama a Deus suplicando, abrindo o seu coração diante do Senhor, com urgência, pedindo a Deus que se lembrasse daqueles irmãos. Perceba, portanto, que o texto está nos mostrando é que isso não era algo ocasional que Paulo fazia. Na verdade, aquilo que Paulo fazia parte da prática de oração e de adoração a Deus, orar por aqueles irmãos. Essa expressão súplica, ela aparece em outros textos da palavra do Senhor, como, por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, no verso 18. Também aparece em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso número 1. E todas elas trazem a ideia de algo mais do que uma mera oração. Mas é uma súplica. É um coração clamando ao Senhor. E Paulo diz, por todos. Paulo não orava por um grupo específico da igreja. E veja, irmãos, que Paulo tem essa tônica nessa carta.
Ele fala de todos no verso 2, ele fala de tudo no verso 3, aqui ele fala de todos novamente. Então perceba que Paulo, todas as vezes que Paulo estava orando, ele orava por aquela igreja. E ele diz que ele fazia isso com alegria. O verbo que Paulo usa, que na verdade o substantivo que Paulo usa, traz a ideia de um contentamento profundo. É aquela imagem que às vezes você já conheceu alguém assim, que quando você para fazer uma recordação do momento em que você viveu com aquela pessoa, você começa a rir naturalmente. Eu me lembro que há poucos anos atrás, não muitos, foto era uma coisa raríssima. Então era normal que quando a gente ia na casa de uma família pela primeira vez, os pais, as mães e as avós pegavam os álbuns de foto para contar a história daqueles momentos que foram registrados ali naquele momento. E geralmente, nos momentos em que as recordações estavam sendo ditas, o que aquela família fazia era dar risada, sorrir, porque aquelas imagens traziam boas lembranças de momentos que foram vivenciados, de momentos que foram experimentados, mas que naquele momento ficavam na lembrança. Não dava mais para ser repetido. E o que Paulo está fazendo é isso. Ele está olhando para aqueles momentos que ele viveu com aquela igreja e o coração dele se alegrava. E ele então, contente no Senhor, alegre no Senhor, convicto no Senhor, ele orava ao Senhor, ele clamava ao Senhor pela vida dos membros daquela igreja. Perceba, meus irmãos, que essa palavra alegre que aparece aqui, ela é uma tônica da carta de Paulo. Por essa razão, alguns historiadores entendem que essa carta também é uma carta em que Paulo está expressando a sua alegria diante do Senhor. Essa palavra e os seus correlatos no Novo Testamento aparecem só em Filipenses mais de 10 vezes, em que Paulo está mostrando que tudo aquilo que ele fazia é porque ele era grato ao Senhor, seja pelos momentos de dificuldade que ele vivia, ou seja pelos momentos de alegria. Então Paulo fala da alegria ao ver o avanço do evangelho, por exemplo, no versículo 18 deste capítulo. Paulo fala da alegria que ele desejava ver na vida da igreja, no capítulo 2, no verso número 2. Paulo fala da alegria de compartilhar no serviço cristão, verso 17 e 18 do capítulo 2. E ele ainda fala que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor e reflete no capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos no Senhor. Então perceba que Paulo ele está mostrando para a igreja que aquela igreja era uma igreja extremamente importante para a vida dele. Mas agora no verso número 5, Paulo vai mostrar o porquê é que a igreja era importante. E a igreja era importante, meus irmãos. Olhe para o verso 5 e olha o que Paulo diz aqui. Vamos juntos? Pela vossa cooperação no evangelho. Olha porque Paulo está dando graças a Deus pelos irmãos. Porque o que mantinha essa alegria no coração de Paulo era a comunhão que eles tinham em prol do avanço do evangelho. Perceba que o que fazia com que Paulo amasse tanto aquela igreja não era simplesmente porque aquela igreja havia sido benevolente para ele em alguma circunstância, mas é porque aquela igreja havia entendido que o trabalho do evangelho não é tarefa de um homem só. Que o avanço do evangelho não é tarefa apenas do conselho da igreja e da liderança da igreja. Que o avanço do evangelho não é responsabilidade de um grupo específico da igreja. Mas Paulo está louvando a Deus, agradecendo a Deus, dando graças a Deus, porque aquela igreja havia compreendido que o avanço do evangelho na cidade só havia sido possível porque aquela igreja havia se tornado uma parceira ativa na obra do evangelho. Fosse por meio da oração, fosse por meio do apoio, fosse por meio do investimento financeiro para que a igreja pudesse avançar. Não importava qual era a necessidade que a igreja do Senhor tinha naquele momento, mas a igreja havia entendido que a função do avanço do reino de Deus não é uma tarefa a ser desfrutada ou ser praticada apenas por uma pessoa. E veja que a ênfase de Paulo aqui está no evangelho, no avanço do evangelho, na pregação da palavra de Deus,
que era o que fazia toda aquela reunião daqueles irmãos terem sentido. Veja que Paulo ele não está preocupado com outras coisas. E provavelmente ele desfrutou de bons almoços na igreja, de bons cafés, de boas lanches ou de qualquer outra coisa. Mas a comunhão, o que trazia a memória de Paulo, era ver aquela igreja fazendo com que o evangelho avançasse. Meus irmãos, nós precisamos entender o que mantinha aquela igreja unida era o fato deles estarem comprometidos e unidos com o mesmo propósito, que era pregar o evangelho, anunciar o evangelho, mas mais do que isso, também em viver de acordo com aquilo que o evangelho estava sendo anunciado. Por isso, então, Paulo agora olha e diz, eu dou graças a Deus, porque de nada adiantava trazendo isso para os nossos momentos. Imagina se Paulo pregasse o evangelho, falasse da verdade de Deus em Cristo, e a igreja não se comprometesse. Imagina se Paulo fosse um grande pregador que ele era e se comprometesse com pregar a verdade, mas a igreja fosse um ambiente hostil aos visitantes. Imagina que Paulo ele se esmerasse na pregação e tudo que era necessário ao trabalho pastoral, mas a igreja de Filipos não tivesse entendido o papel dela na obra do Senhor. Será que Paulo lembraria dessa igreja dessa mesma forma? E com toda certeza não. Porque o sucesso da pregação de Filipos não era simplesmente a capacidade e a eloquência que o apóstolo Paulo teve ali. Foi porque os irmãos entenderam o que significava viver para a glória do Senhor. E veja que Paulo termina o versículo número 5, dizendo que isso foi assim desde o primeiro dia. Ou seja, desde o dia em que a pregação do evangelho foi levado até eles. Desde quando Paulo chegou na cidade de Filipos, desde quando Paulo pregou o evangelho pela primeira vez, desde que o Senhor abriu o coração de Lídia e as portas da casa dela foram abertas para que o evangelho pudesse ser anunciado. Desde aquele primeiro momento, Paulo diz, vocês são co-participantes do evangelho. E veja que Paulo diz que agora, até aquele momento em que ele escrevia a carta, nada havia mudado. E sabe o que é o mais interessante, meus irmãos? É que agora, quando Paulo está escrevendo essa carta, ele já não era mais o pastor da igreja. Já não era mais que estava no cuidado dos membros daquela igreja. Era Epafrodito, o homem que foi até onde Paulo estava preso para poder dar notícias da igreja que Paulo havia plantado. Então perceba que a convicção do evangelho que o Senhor deu para esses irmãos foi maior do que a dependência que eles tinham no próprio ministério do apóstolo Paulo. E Paulo não se entristeceu por isso. Paulo não olhou e falou, poxa, a igreja está vivendo bem sem mim, não era para ser assim. Muito pelo contrário. Paulo está louvando a Deus porque aquela igreja estava afirmada no evangelho e não nele. Aquela igreja havia entendido a importância do evangelho e não estava atrelado isso apenas ao ministério dele. Mesmo distante, as notícias que Paulo recebia da igreja é que a igreja continuava comprometida com a sua missão de anunciar a Cristo e viver de acordo com o evangelho. Aplicando isso às nossas vidas, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos perceber quando a gente se reúne quanto igreja, e quando você for dobrar os seus joelhos para louvar a Deus pela sua igreja, ore para que o Senhor faça com que o evangelho continue avançando na vida da nossa igreja. Muitas vezes, irmãos, há pessoas que encontram dificuldades em encontrar igreja para congregar. Porque ela olha para a igreja A, tem o problema do fulano de tal. A igreja B tem o outro problema do fulano de tal. A igreja C tem o outro problema do fulano de tal. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui, que eu ouvi uma vez e nunca mais me esqueci. Se um dia vocês conseguirem encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque o dia que você entrar nela, ela se tornou imperfeita. Paulo tinha as dificuldades em relação à igreja, mas Paulo estava ali por causa do evangelho. E como o evangelho estava crescendo, estava avançando, as coisas estavam acontecendo,
aqueles irmãos continuaram motivados, e a pergunta que eu faço para você nesse primeiro momento do nosso sermão é: quando você pensa numa igreja para congregar, qual é a primeira coisa que você procura? Se não for um lugar onde o evangelho é pregado de verdade e onde as pessoas se esforçam para viver de acordo com o evangelho, você pode estar se comprometendo com uma igreja que não é tão santa quanto deveria ser. Quando nós olharmos para a nossa igreja, o que é que nós precisamos entender? Mais importante do que os nossos laços de fraternidade, os nossos laços de amizade que são bons e são saudáveis e que nós precisamos ter para que a igreja avance e continue avançando para a glória de Cristo. O que nós precisamos ter na nossa igreja é um sentimento comum de estarmos alegres por estarmos nela, porque ela é um lugar onde a palavra do Senhor tem sido pregada com fidelidade. Mais do que um relacionamento pessoal, o que deve nos unir é a convicção de que nós estamos vendo a obra do Senhor avançando. E mais do que isso, nós precisamos nos comprometer para que nós possamos contribuir para que essa obra continue a avançar. Enquanto nós não entendermos, meus irmãos, que os bancos que estão vazios na nossa igreja devem ser preenchidos por cada um de nós, convidando pessoas que não amam o Senhor. Enquanto nós não entendermos que essa cidade precisa de uma igreja, não só de um pastor, de uma igreja, não só de um conselho, mas de uma igreja comprometida com a causa de Cristo, nós não vamos vivenciar ainda mais completamente o que nós podemos. Mas Paulo louvava ao Senhor aqui, porque aquela igreja havia entendido que a tarefa do evangelho não era uma tarefa só dele, e eles estavam comprometidos com a expansão do reino de Deus. Essa é a primeira causa pela qual Paulo louva a Deus pela vida dos irmãos. Mas agora veja que Paulo apresenta uma segunda razão. E essa segunda razão está no verso número 6. Paulo louva a Deus porque, além da igreja ser uma igreja que avançava e participava do evangelho, ela era uma igreja que confiava na obra de Deus. Olhe para o verso 6 e veja o que Paulo diz aí. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo começa o versículo 6 dizendo: eu estou totalmente convencido. Paulo está dizendo: eu estou totalmente persuadido, eu estou convicto de que o que está acontecendo entre vocês não é algo que surgiu no próprio coração de vocês. O que está acontecendo aí é uma obra que foi o próprio Deus que começou. Veja que esse versículo ele é um versículo extremamente importante, sobretudo para a nossa teologia. Porque Paulo aqui ele está contrariando a ideia de que o avanço do evangelho é algo que é resultado simplesmente do nosso operar. Paulo está tirando de uma vez por todas a ideia de que para que eu seja salvo ou para que alguém seja salvo, isso precisa partir do próprio coração dela. Mas o que Paulo começa o versículo 6 dizendo é: eu estou convencido de que de aquele que começou a boa obra em vós. Paulo começa dizendo: a convicção que me faz estar alegre no Senhor é saber que a obra que foi iniciada em vocês é uma obra excelente. É uma obra que não é produto da mente ou da mão do próprio homem. Infelizmente, meus irmãos, nós sabemos que há pessoas por aí que acreditam que podem escolher servir a Deus ou escolher não servir. Há pessoas que acreditam naquilo que popularmente é chamado de livre-arbítrio, ainda que o uso do livre-arbítrio que nós temos usado muitas vezes nos nossos dias não condiga com o uso do conceito na história. Mas há pessoas que acreditam que
a vida de fé surge no momento em que a pessoa ela resolve por ela própria ir até Cristo. Só que o problema com esse entendimento é que há uma desconsideração do que nós lemos na nossa liturgia. Quando o homem ele desobedeceu a Deus no pecado, ele se tornou escravo do seu pecado. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo número 8 e no versículo número 34. Evangelho de João, capítulo 8, versículo número 34. João, capítulo 8, verso 34. Vamos ler juntos, meus irmãos? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Perceba, uma vez que o ser humano deu as costas para o Senhor no Éden, a partir daquele momento o homem se tornou escravo do seu próprio pecado. E se você for para Gênesis capítulo 6, verso 5, por favor, vamos lá. E vamos ver qual é o diagnóstico que Moisés faz do estado do ser humano agora caído, abandonado por Deus por conta do seu pecado. Gênesis capítulo 6, versículo número 5. Vamos ler juntos, meus irmãos? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha o que Paulo, olha o que, na verdade, João, e olha o que Moisés está dizendo sobre quem o ser humano é. O ser humano sem Deus é escravo do seu próprio pecado. O ser humano sem Deus é escravo de si mesmo. O ser humano sem Deus é alguém que tem o seu desígnio inclinado para o pecado. O ser humano sem Deus é alguém que está à procura de tudo, menos do Senhor. Porque nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso número 8 e no verso número 10. Abre comigo, por favor, e veja o que Moisés diz aí. Gênesis, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. O texto diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que o texto diz? E esconderam-se da presença do Senhor. Olha o verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e vamos juntos? Porque estava nu, tive medo e me escondi. Perceba, depois que o homem pecou, meus irmãos, a tendência do seu coração agora é fugir de Deus. Depois que o homem pecou, a tendência do homem agora é fugir do Senhor. Porque agora ele sabe que diante do Senhor ele é um inimigo. Aquele que vive distante do Senhor, aquele que abandonou o Senhor em Adão por conta do pecado, está entregue ao seu próprio coração. E a consequência imediata disso é que ele fará de tudo para que ele nunca tenha que se apresentar diante de Deus. Porque Deus para ele é alguém que está pronto para puni-lo pelo seu próprio pecado. Por isso que o catecismo, o breve catecismo, a partir da pergunta número 17, o breve catecismo nos diz que o homem foi reduzido a um estado de pecado e miséria. E que esse estado de pecado e miséria inclui a culpa do primeiro pecado de Adão, a perda da retidão original e a corrupção de toda a sua natureza, que ordinariamente é chamada de pecado original. Qual é o estado do homem sem Deus, portanto? Não é de alguém que está à procura do Senhor. É de alguém que está fugindo de encontrá-lo. Mas agora vá para Atos capítulo 16 e verso 14. E olha o que Lucas diz aqui, falando de Lídia, que foi a mulher aonde a igreja de Filipos nasceu na casa dela. Atos Apóstolos capítulo 16, verso número 14. E olha o que o texto diz aqui. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, vamos juntos? Temente a Deus, nos escutava. Olha o que Lucas está dizendo. Havia uma mulher
que ela era alguém que reverenciava a Deus, que procurava se entregar ao Senhor, que procurava devotar a sua vida a Deus. Mas olha o que o texto continua dizendo, verso 14, vamos juntos? O Senhor, vamos juntos? Lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lucas diz que essa mulher era uma mulher religiosa. Era uma mulher que se dedicava a uma vida de piedade do jeito dela. Lídia era uma mulher que praticava os seus atos de religião, mas ela não compreendia a verdade do evangelho. Até que a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela. E a ideia desse verbo abrir é literalmente escancarar. É fazer com que os olhos delas fossem abertos, para que ela pudesse entender a mensagem que estava sendo pregada. A situação de Lídia, meus irmãos, é a situação de todo ser humano que não conhece Deus. Ele até pode ser religioso. Ele até pode tentar criar os seus próprios caminhos para chegar até Deus. E Provérbios diz no capítulo 14, no verso número 12, que há caminhos que parecem corretos, mas que o fim dele é a perdição. Paulo, quando está testemunhando nessa própria carta que ele escreve a Filipos no capítulo 3, no verso número 6, que quando estava cego pelo seu zelo religioso, ele perseguia a igreja. E depois em Romanos capítulo 10, verso 2, ele diz que esse zelo cego, esse zelo sem entendimento, é um zelo que não pode levar a pessoa a arrependimento. A não ser que o nosso Deus abra o coração. Não adianta, meus irmãos, eu posso me esmerar em preparar o sermão. E eu faço. Eu posso me esforçar com todas as minhas forças para apresentar a fé do modo mais fácil, palpável e convincente para vocês. Mas se o Santo Espírito do Senhor não lhes abrir o coração, vocês nunca vão poder crer naquilo que eu prego. Por isso que todas as vezes que a gente vai convidar uma pessoa para conhecer a Cristo, nós precisamos orar. Senhor, salva a pessoa. Abra os olhos dela. Senhor, faça com que ela entenda o que ela vai ouvir. Porque o poder para converter pessoas, meus irmãos, não é a nossa capacidade de falar. É a ação soberana do Espírito do Senhor. E é por isso que Paulo agora diz, ele está convencido de que essa obra que começou ali não dependia deles. Lembre-se, se fosse depender de Paulo, Paulo estaria voltando pelas igrejas que ele havia plantado. Paulo não estava pensando em ir para Filipos, mas foi o Senhor que o levou para Filipos. E ao levá-lo para Filipos, abriu o coração de Lídia para que o evangelho pudesse ser pregado. E a casa aberta para que o evangelho continuasse avançando ali. Perceba, portanto, que é Deus quem começa a obra no nosso coração. Mas volte para o versículo 6, no capítulo 1 de Filipenses. A convicção de Paulo, meus irmãos, não está apenas no fato de Deus ter começado. Mas a convicção de Paulo, o verso termina dizendo que aquele que começou em vós a obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É interessante que Paulo usa um verbo aqui que vem da raiz teleo, que é a mesma palavra, eu creio que vocês reconhecem, que quando Jesus Cristo estava na cruz, então João diz que Jesus brada, tetelestai. E o que é que Jesus bradou ali? Está consumado. O verbo que Paulo está usando aqui vem da mesma raiz dessa palavra, tetelestai, que traz a ideia de uma obra que foi dada, de uma missão que foi atribuída a Cristo e que ele cumpriu perfeitamente. Então veja, a convicção de Paulo de que aquela igreja permaneceria santa, permaneceria fiel a Deus, não estava no comportamento da própria igreja. Não estava porque Paulo depositava a sua esperança no fato daqueles irmãos simplesmente terem entendido o evangelho. Mas o que movia Paulo a continuar pregando, mesmo que sofrendo prisões, mesmo perseguido e tudo, é porque ele sabia que quem o havia levado para aquele lugar
havia começado a igreja na casa de Lídia, mas faria com que aquela igreja concretizasse e concluísse a obra que o próprio Deus havia começado. Deus, meus irmãos, não é como nós somos. Nós começamos projetos, abandonamos pelos caminhos, nós fazemos planos e nem sempre nós concretizamos esses planos que nós fazemos. Mas o decreto eterno do Senhor é imutável. E aqueles que desde toda a eternidade Ele decretou salvar, Ele salvará. Alguém diga, se você crê na predestinação, por que você evangeliza? E eu respondo, é porque eu creio na predestinação que eu evangelizo. Porque eu tenho a firme convicção de que o meu trabalho não será em vão. Porque não depende da minha capacidade de eloquência. Depende do Senhor. E se o Senhor determinou salvar pessoas na eternidade, Ele vai apenas me usar e nos usar como instrumentos. A base das nossas missões está a convicção de que Cristo tem povo dele espalhado pelo mundo todo, esperando que por meio da fé essas pessoas possam ser chamadas por meio da pregação da verdade. A base que nos move, a convicção que nós temos é que o Senhor começou a obra e é Ele quem vai concluí-la. Concluí-la até o dia. Então agora Paulo dá um tempo. E aqui Paulo aponta para uma esperança escatológica. E essa esperança escatológica, ela será concretizada como aquele que hoje é o nosso Redentor, como aquele que hoje é o nosso sacerdote, como aquele que hoje é o nosso advogado. O dia que este virá como um justo juiz de toda a terra, revelará toda a sua glória. E todos, inclusive aqueles que hoje se recusam a adorá-lo, se curvarão diante dele. Perceba como que a expectativa de Paulo não está no que ele vê, não está nas consequências do que ele faz, mas na mensagem que ele pregava e no Cristo que o havia comissionado. Esse era o segredo da gratidão de Paulo. A igreja de Filipos estava avançando, apesar de Paulo. A igreja estava avançando por causa de Cristo. Veja, meus irmãos, que a salvação, ela é um movimento completo. É Deus quem começa a obra. É Deus quem, durante toda a nossa vida, nos sustenta. E é esse Deus que nos conduzirá até o fim das nossas vidas. É isso que nos nossos símbolos de Westminster são chamados de a doutrina da perseverança dos santos. O segredo da perseverança não está em quem persevera. O segredo da perseverança está em quem os faz perseverar. O breve catecismo de Westminster, quando lida com esse assunto, na sua pergunta número 36, ele diz que a certeza da salvação que nós temos, ela vem pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo Jesus. E se Cristo já nos justificou, como Paulo diz, nenhuma condenação há para nós. A única forma de nós perdermos a nossa salvação é de alguém que tenha um poder maior do que o de Cristo para nos arrancar das mãos dele. E é tão interessante que quando o apóstolo João está escrevendo o seu evangelho no capítulo 5, no verso 24, abra comigo, por favor, para que nós façamos a leitura desse texto. Ele expressa a firme convicção que ele tinha de já ser alguém que desfrutava da vida eterna, ainda que ele não desfrutasse de todos os benefícios dessa vida. Vamos juntos? Verso 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é futuro, meus irmãos, é presente. Paulo sabia que aqueles que estavam em Cristo passaram a viver numa tensão entre o já e o ainda não. Eu já sou salvo em Cristo, mas eu ainda preciso lutar com os desafios do meu próprio pecado. Eu já tenho dentro de mim um novo homem, mas eu ainda preciso lutar com o velho homem, como aqui cantamos, que está o tempo todo tentando me fazer errar, me fazer abandonar a Deus e me fazer abandonar a Cristo.
Mas a convicção que nós temos de que nós permaneceremos até o fim está em Cristo Jesus. A Confissão de Fé de Westminster, meus irmãos, no seu capítulo número 17, no seu parágrafo 2º, ao tratar da perseverança dos santos, ela diz assim: esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Ou seja, em nenhum momento nós cremos que há força para nós permanecermos em Deus. A confissão diz que vem de nós. Não vem. Se dependesse de nós, meus irmãos, nós não poderíamos ter essa certeza. Não sei se vocês se lembram, mas na nossa liturgia da semana passada, o presbítero Antônio nos leu o texto de Jeremias, capítulo 17, verso 5 e verso 6, quando Jeremias diz que é maldito aquele que confia em si mesmo. No versículo número 9, Jeremias diz que o coração do homem é profundamente enganoso. Mas a certeza que nós temos da vida eterna está naquele que nos chama. João capítulo 6, verso número 37, por favor. Vamos juntos mais uma vez. João capítulo 6, verso número 37. Vamos juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vamos de trás para frente? Quem é que Deus não lança fora? Aqueles que vêm a Ele. E quem é que vem a Cristo? Aqueles que o Pai dá. Por isso que, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, no verso número 16, o apóstolo Paulo diz que isso não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Queridos, aplicando isso às nossas vidas, seja sincero com você mesmo. Em qual fundamento você está colocando a sua confiança em Deus? Será que você está confiando em sua própria força? Será que você está fazendo como o fariseu e ao orar dizer: eu não sou como estes, eu faço isso, eu faço aquilo? Será que você não tem olhado para a sua vida e pensado que você é merecedor de alguma coisa? Como Pedro disse para Jesus: ainda que todos te neguem, eu? Não. O resto a gente sabe. Queridos, nós precisamos entender. Muitas igrejas por aí colocam um peso exaustivo sobre as costas dos membros dela, como se a salvação dependesse da própria pessoa. Há pessoas que acreditam que por qualquer coisa ela pode perder a salvação dela. Acredita que se ela tropeçar de alguma forma na sua vida, por conta daquele tropeço, ela pode deixar de ser salva. E fica aquela velha máxima: é salvo ou não salvo? Igual quando está arrancando folhinhas de uma planta, né? Bem me quer, mal me quer. Às vezes a teologia de alguém é assim: sou salvo, não sou salvo. Sou salvo, não sou salvo. Sou salvo, não sou salvo de novo. Queridos, Cristo não morreu em vão. Queridos, o sacrifício de Cristo não foi banal o suficiente para que nós pudéssemos impedi-lo de salvar. E entenda uma coisa que eu vou te dizer nessa noite: Cristo veio foi por conta do seu pecado. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele diz que o pecado, segundo Deus, ele gera a tristeza para o arrependimento. Todas as vezes que alguém que pertence a Cristo peca, ele se constrange, porque ele sabe que ele está ofendendo o seu Deus, mas isso não deve nos levar a ter medo de perder a nossa salvação.
É igual a algumas pessoas que tentam explicar essa teologia do perder a salvação com a oração de Davi. Não retire de nós o teu espírito, como se Davi estivesse dizendo ser possível que o espírito fosse retirado dele. Mas a oração de Davi no Salmo 51 é para que Deus não retirasse dele a unção de rei, assim como havia saído de Saul naquele contexto. Porque uma das denúncias que Davi faz, que Samuel faz sobre Saul é: e não sabia Saul que o Espírito havia se retirado dele. O estar ali cheio do Espírito naquele contexto estava atrelado à função específica do exercício do governo do povo. Mais uma vez salvo, meus irmãos. Salvo para sempre. Você quer gastar a sua vida no pecado? Talvez pode ser que ao fazer isso você demonstre que nunca foi salvo. Talvez se isso servir para você como motivo para que você entregue seu coração à promiscuidade, é porque você nunca foi transformado pelo Senhor. Porque quem foi transformado pelo Senhor tem desprezo pelo pecado. Paulo diz isso claramente, e eu vou ler esse texto para que você perceba como que texto sem contexto, ele vira pretexto para heresia. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 5. Romanos no capítulo 5. A partir do verso número 20, Paulo diz assim, Romanos capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí alguém diga, tá vendo? Eu posso viver no pecado porque quanto mais pecado tem, mais graça é derramada. Continuemos a leitura? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 2. Que diremos, pois? Paulo está dizendo, porque a graça então abundou, onde o pecado, a graça superabundou, onde o pecado abundou. Então Paulo continua, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vamos juntos? De modo nenhum. Que conversa é essa, irmão? De onde saiu essa ideia de que se eu sou eleito eu posso me entregar ao pecado e Deus lá no fim da história vai me salvar? Quem defende esse tipo de coisa não entendeu o que significa ser predestinado. Porque Paulo é claro escrevendo à igreja de Efésios que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Que conversa é essa de que se eu pregar sobre predestinação as pessoas se entregam ao pecado? Se entregou ao pecado é porque talvez não foi. Foi convencido, mas não foi convertido. Porque aquele que foi convencido pelo Senhor, Paulo é enfático, de maneira nenhuma vive no pecado. Sabe por quê? Vamos continuar o verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Para o cristão, meus irmãos, o pecado não é uma opção. Para aqueles que estão em Cristo, viver no pecado e se entregar à promiscuidade sequer é algo que se cogita. Porque aqueles que estão em Cristo vivem para agradar. Paulo está louvando a Deus pela vida da igreja por isso. Paulo não estava lá para fiscalizar o que eles faziam. Mas ainda assim, eles estavam vivendo, fazendo com que o evangelho avançasse. Primeira razão pela qual Paulo dá motivo da sua ação de graça pela igreja. Porque a igreja participava da expansão do evangelho. Segundo, porque a igreja confiava na obra de Deus e a certeza que ela tinha estava na fidelidade de Deus. E por fim, porque ela é uma igreja que ama os irmãos em Cristo Jesus. Volte comigo para Filipenses para nós terminarmos o sermão. Verso número 7, Paulo diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Então agora Paulo volta para o terceiro ponto desse sermão, mostrando que essa igreja era uma igreja que amava os irmãos em Cristo. E ele começa, olha, essa imagem que eu tenho de vocês, é justo que eu pense assim. E a ideia de justo aqui, meus irmãos, é aquilo que é agradável diante de Deus. É Paulo dizendo assim, olha, eu não estou bajulando vocês com essas palavras que eu estou dizendo. Na verdade, o que eu estou dizendo é a verdade. Deus é testemunha disso. Vocês de fato estão vivendo para a glória de Cristo. Vocês de fato estão fazendo com que o evangelho avance.
Então Paulo está dizendo, eu posso dizer isso porque isso é a verdade, isso é justo, isso é agradável a Deus. Eu posso pensar isso sobre todos vocês, porque eu não estou mentindo. E é interessante que esse verbo aqui, pense, ele não está descrevendo simplesmente, meus irmãos, um problema pontual da igreja ou algo específico relacionado à mente. Mas o que Paulo está falando através desse pense aqui é de ter uma atitude condizente com relação com aquilo que ele pensava. Porque Paulo vai usar esse mesmo verbo em Filipenses capítulo 4, verso número 2, quando ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Então Paulo não está simplesmente falando de algo que aconteceu na mente, mas de uma disposição do coração dele. Então ele está dizendo, olha, o que eu estou pensando de vocês é algo agradável diante de Deus, porque condiz com a realidade. As notícias que eu tenho recebido, Paulo está dizendo, merecem com que eu tenho vocês em grande estima. E Paulo continua dizendo, porque eu os trago no coração. E veja como que Paulo ele está aprofundando aqui. Ele diz, olha, eu penso de vocês de forma coerente com o evangelho, mas vocês estão dentro do meu coração. Eu carrego vocês comigo por onde quer que eu vá. E quando a Bíblia fala de coração, meus irmãos, a Bíblia não está falando simplesmente do músculo que bombeia sangue. Coração na Escritura é a sede de quem o ser humano é. Tanto que em Provérbios capítulo 4, verso número 23, Salomão nos diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Então Paulo está dizendo, eu os amo de forma profunda e vocês estão no mais profundo do meu coração. E o verso 7 mostra o porquê. E veja que Paulo ele vai usar 3 vezes uma conjunção correlativa aqui. Então ele diz, em primeiro lugar, seja nas algemas. Em segundo lugar, seja na defesa. Em terceiro lugar, seja na confirmação do evangelho. Em primeiro lugar, Paulo estava preso, mas aqueles irmãos não o abandonaram. A vida de Paulo foi marcada por prisões. Paulo foi preso em Filipos e agora Paulo estava preso em Roma, recebendo as notícias de como a igreja estava. E ele disse, por mais que eu esteja preso novamente, vocês não me abandonaram. Mas Paulo é mais profundo, ele diz, não é só que eles não abandonaram, mas eles defenderam Paulo. A palavra aí que foi trazida por defesa é a palavra apologia, que é a junção de 2 palavras, que é uma preposição que vem em resposta a e logos, que é palavra. Então a ideia é, diante das acusações que Paulo sofria, a igreja não simplesmente não o abandonou, mas a igreja o defendeu. A igreja foi defender o que ele pregava, para dizer, olha, o que ele está pregando é a verdade. E essa prisão que hoje ele está sofrendo é uma prisão que não tem nenhum sentido. Porque ele está preso por amor ao evangelho. Mas veja que Paulo ainda diz que eles confirmavam o evangelho. Veja, irmãos, o relacionamento de Paulo com esses irmãos e a forma como o evangelho alcançou guarida no coração deles é algo maravilhoso. Paulo está dizendo, a maneira como vocês vivem é o testemunho de que a minha mensagem não é mentira. É como se Paulo dissesse assim, olhem para a vida de vocês e lembrem de quem vocês eram antes do evangelho os transformar. É interessante isso, meus irmãos. Quando o Senhor começa a trabalhar numa igreja pela pregação da verdade, a gente não precisa ficar preocupado com fazer ou procurar para que o Senhor Jesus traga pessoas à igreja. Esse processo é natural. Porque um coração que foi transformado pelo evangelho de verdade desperta no outro o desejo de ser transformado também. A melhor e mais eficaz forma de fazer a igreja do Senhor avançar
é alguém transformado pelo evangelho, testemunhando desse evangelho com os seus lábios e com a vida. Quantas vezes, meus irmãos, as nossas igrejas sofrem porque a defesa da teologia é correta, mas a vida não está alinhada com a teologia que está sendo defendida. Ok? Eles defendiam com os argumentos, mas eles confirmavam com a vida o poder transformador do evangelho. E Paulo diz, vocês foram co-participantes da graça. E a graça aqui não é apenas a graça da salvação, mas a ideia de uma co-participação, que é o que o texto traduz aqui, é deles estarem sentindo as dores de Paulo por conta dessa prisão. Paulo estava sofrendo e a igreja estava sofrendo com Paulo. Tanto é que a igreja mandou Epafrodito para saber se Paulo precisava de alguma coisa. Mandou oferta para que Paulo pudesse ter as suas necessidades supridas naquele lugar. Então a graça que Paulo está se referindo é a graça da salvação e eles participaram. Mas é a graça de sofrer pelo evangelho. Já parou para pensar, meus irmãos, como que isso nos nossos dias está aí fora de moda? Imagina eu falar, meus irmãos, muito obrigado, porque vocês estão sofrendo comigo por causa de Cristo. Talvez muitos dirão, eu acho que eu vou procurar uma igreja onde eu não preciso sofrer. Mas a mensagem do evangelho é isso, meus irmãos. À medida que o Senhor vai transformando as nossas vidas, nós começamos a ter embates dentro da nossa casa. Pessoas que não entendem o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Começam a ridicularizar a nossa fé. No nosso ambiente de trabalho, pessoas começam a nos menosprezar por conta do evangelho. As crianças que estão na escola, quantas vezes o coleguinha não faz piada porque você é crente? Eu me lembro que quando eu ainda estudava, isso há algum tempo já, né? Tinha um menino da minha sala que ele era crente e a nossa vida na 8ª série era o zucrinar, o menino. Chama Gabriel. E a gente imitava culto, e a gente zombava dele, e a gente menosprezava o Gabriel. E o Gabriel firme, quietinho, caminhando para a glória de Deus, e dava risada do que a gente fazia. E mal sabia eu que um dia estaria eu do lado de cá sofrendo igual ele sofria todas aquelas piadas e aquelas perseguições. Mas o evangelho é isso. O evangelho faz com que à medida que o nosso coração seja transformado, à medida que os nossos atos sejam transformados, aqueles que estão em trevas passem a não nos entender, passem a nos menosprezar, a nos ridicularizar. E Paulo diz, vocês são participantes dessa graça comigo. E Paulo termina, meus irmãos, no verso número 8, mostrando como era profundo o amor que ele tinha por aquela igreja. E ele começa chamando Deus de testemunha. Você já parou para pensar? Paulo, um apóstolo que havia plantado a igreja, estava dizendo, mas ele diz, Deus é minha testemunha. Uau, que peso que isso dá. Paulo está dizendo, tudo o que eu estou dizendo não é da boca para fora. Porque às vezes, meus irmãos, a gente é superficial nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente usa vocativos para referir a pessoas que não correspondem com o que a gente pensa. Nós ligamos a vida no modo automático. A gente fala amado quando a gente não ama. A gente fala querido quando a gente não tem a pessoa como querido. Mas o que Paulo está fazendo aqui é demonstrando que o afeto que ele tinha por aquela igreja não era genérico, não era algo artificial, não era algo da boca para fora. Deus era testemunha de que ele de fato amava aqueles irmãos. E ele diz que Deus é testemunha do anelo, que aqui foi traduzido por saudade. Mas a ideia do texto grego é que Paulo estava ansioso para encontrar aqueles irmãos novamente. Por isso que a nossa tradução traduziu por saudade, que traz essa ideia. Ele não estava com os irmãos, mas o desejo que ele tinha era de estar. Ele queria estar. E o coração dele estava ansioso para esse momento. Mas agora Paulo vai ao mais profundo para dizer de onde é que esse amor vinha. E ele diz que ele tem saudade de todos vós. A nossa tradução traduziu por na terna misericórdia de Cristo Jesus. Mas o texto grego é muito mais profundo do que isso, meus irmãos. O que o Paulo escreve aqui é que ele diz que ele ama a igreja nas
entranhas, literalmente, de Cristo Jesus. Veja, e por que essa tradução ela não pegou muito bem a ideia? Porque Paulo está aprofundando o amor. Primeiro Paulo fala do que ele pensa. Depois ele fala deles no coração. E agora Paulo vai para o mais profundo do que o texto grego poderia dizer. Ele amava as pessoas com as suas entranhas. Ele não tinha outra forma de descrever isso, senão dizer: eu amo vocês profundamente. Do mais profundo do meu coração. Do mais profundo do meu ser. Então veja o que Paulo está dizendo. Eu penso bem de vocês, isso é justo. E por conta disso eu trago vocês no coração. Paulo não disse isso de outra igreja. Não tem essa expressão de amor de Paulo em qualquer outra das cartas que ele escreve. Mas ele fala mais profundo do que isso. Eu amo vocês com o mais profundo do meu coração. Esse não é um amor que pode surgir simplesmente de um relacionamento humano. Esse amor só pode vir em Cristo Jesus. Não há outra forma. O amor que Paulo tem por essa igreja é algo que só o Senhor pode dar. Queridos, aplicando isso às nossas vidas, o que deve nos unir em Cristo deve ser o amor que todos nós temos por Cristo. Paulo não olhava para a igreja de Filipos como mais uma igreja dentre as muitas que ele trabalhou. Paulo não olhava para a igreja de Filipos como um projeto ministerial. Paulo não olhava para a igreja com base nos seus próprios objetivos. E muitas vezes, irmãos, isso confronta a maneira como nós olhamos a igreja. Quantas vezes, irmãos, o culto nem acabou. E a gente já está tão preocupado com ir para casa que eu tenho que sair correndo para pegar pelo laço alguns que estão lá na porta. Queridos, nós precisamos nos amar. Ser igreja é mais do que frequentar cultos. Ser igreja é mais do que me ouvir pregar. Ser igreja é mais do que se reunir no domingo de manhã e no domingo à noite. Ser igreja é dividir a vida. É dividir os momentos de alegria quando a gente vai no aniversário de um e de outro. Mas é dividir os momentos de angústia profunda no nosso coração, que naquele contexto de Paulo era a prisão. Mas talvez nós não sejamos presos pelo evangelho. Mas pode ser que a gente receba a notícia de um câncer. Pode ser que a gente receba a notícia de um desemprego. Pode ser que a gente receba a notícia de uma doença que nós não estamos para evitar de todos os jeitos. E nessas horas profundas do coração, quando a dor está tomando conta da nossa vida, nós precisamos nos lembrar da nossa família em Cristo, que é a igreja. E por conta disso, é que nós temos que vir ao culto. Porque ali nós vamos nos encontrar com outras pessoas que, apesar de ter pecados como eu tenho, estão unidos pelo mesmo objetivo. Seja nos momentos de alegria ou nos momentos de tristeza. A igreja de Filipos estava ao lado de Paulo enquanto a igreja avançava, mas também estava enquanto ele estava preso. A verdadeira igreja cumpre o que a palavra do Senhor diz ao dizer que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram, mas nós também temos que estar prontos para chorar com aqueles que choram. Provérbios diz que em todo o tempo nós devemos amar o amigo, mas na angústia, o que nasce, o irmão. Você provavelmente já passou por isso. Você está sofrendo e de repente recebe uma mensagem de alguém que você nunca esperava. Como é que o seu coração lida com isso? Isso é ser igreja. É saber que no momento em que eu precisar de chorar, eu vou poder olhar para os presbíteros da igreja e tê-los como companheiros. É poder saber que no momento em que eu tiver qualquer necessidade, eu vou poder ligar para qualquer um de vocês e contar com a ajuda de vocês. E a recíproca é verdadeira.
Nós não estamos aqui para sermos fiscais do que vocês fazem ou do que vocês deixam de fazer. Nós estamos aqui para sermos irmãos. Seja nos momentos de alegria ou nos momentos de angústia. A igreja do Senhor precisa estar unida em Cristo. Se não for Cristo que nos une, a nossa união pode ser interrompida a qualquer momento. Mas se é Cristo que nos une, nós não teremos dificuldade de relevar quando alguém nos fez mal. Nós estaremos prontos para perdoar. Se é Cristo que nos une, nós estaremos prontos para caminhar mais uma milha com aquele que precisa. E o desejo do meu coração, irmãos, é que o Senhor nos dê uma igreja que esteja verdadeiramente comprometida com a causa de Cristo, que esteja verdadeiramente alegre pelo avanço do Evangelho, mas também que seja uma igreja que ama um ao outro em Cristo Jesus. Não é uma coisa ou outra. São as três. Nós precisamos estar comprometidos para que o reino avance. Nós precisamos confiar que Deus fará a obra avançar. Mas nós precisamos nos amar em Cristo Jesus. Nós somos chamados por Deus de família. Nós nos chamamos de irmãos. E isso não pode ser da boca para fora. Nós precisamos viver assim para a glória do Senhor. O que esse sermão nos ensina? Em primeiro lugar, meus irmãos, os nossos relacionamentos precisam ser moldados por Cristo Jesus. Nós precisamos olhar uns para os outros e verdadeiramente dizer: eu te amo em Cristo. Nós precisamos ter prazer de caminharmos uns com os outros. Em segundo lugar, nós precisamos cumprir a nossa parte para que a obra do Senhor avance. Nós precisamos nos doar para o avanço do Evangelho. Pregando o Evangelho, abrindo as portas da nossa casa. Meus irmãos, até poucos anos atrás, quando alguém conquistava uma grande bênção do Senhor, cultos de ação de graças eram feitos nos lares. E ali estava uma pessoa que não era crente, que estava ali na casa, que ouviu uma oportunidade de dizer: olha, eu estava desempregado, Deus me deu um novo emprego e eu estou fazendo um culto em louvor a Deus pelo novo emprego. Onde foi parar isso, queridos? Nós precisamos voltar a trabalhar para que o reino do Senhor avance. Não é a segunda igreja avançar, é o reino do Senhor. Não é simplesmente nós olharmos para o nosso próprio umbigo e ficar chamando pessoas, é fazendo com que o Evangelho vá, que o Evangelho seja levado. Nós precisamos, como o nosso presbítero disse, preocupar com isso, orar por isso. E em terceiro lugar, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que o verdadeiro amor só nasce em Cristo. Não há outra forma. Se nós quisermos ter uma igreja em que, alguns anos daqui para frente, nós peguemos as fotos, olhemos para o que a igreja era e o que a igreja é hoje, o que o Deus tem feito nela, para que nós tenhamos alegria nisso, nós precisamos estar aqui por Cristo. Porque senão, nós vamos nos perder nos nossos egos e em tantas coisas tão sem importância, diante do verdadeiro propósito. Paulo louvava ao Senhor, porque a igreja participava da obra de Deus. E eu louvo ao Senhor, porque nós estamos nesse caminho. O desejo do meu coração é que nós assim continuemos, para que o reino do Senhor continue a avançar. Vamos colocar em pé, irmãos, para nós orarmos assim. Senhor Deus, obrigado por sua palavra, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós temos sofrido nas nossas vidas porque nem sempre nós encontramos o equilíbrio de tudo isso. Às vezes, nós temos igrejas que têm uma boa teologia, mas que é um lugar onde as pessoas não se sentem bem. As pessoas que ali estão não se sentem parte da mesma família. As pessoas não têm o prazer de estar juntos. E por um outro lado, nós temos igrejas que a sua teologia não honra o Senhor, mas as pessoas têm prazer de estar juntos. O desejo do meu coração é que o Senhor nos faça amar o Senhor com uma boa teologia, mas fazer com que todos aqueles que estejam entre nós tenham o prazer de caminhar conosco.
Faça, ó Deus, com que a nossa ausência do culto seja sentida. Faça com que, ó Deus, no momento em que nós não estivermos bem, nós tenhamos com quem contar na nossa igreja. Faça com que a segunda igreja presbiteriana de Porto Alegre seja verdadeiramente uma família, Senhor. Faça com que o teu reino avance neste lugar, ó Deus bendito. O Senhor é fiel para o fazer. O Senhor é fiel a si mesmo. E o desejo do meu coração é que a nossa igreja cresça e cresça cada vez mais, não apenas teologicamente, mas no amor no Senhor, para que nós possamos fazer como Paulo, louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nela. Não permita, Senhor, que nós nos esqueçamos que tudo o que acontece é por causa do Senhor. É o Senhor que está fazendo a obra avançar, para que nós possamos tributar somente a Ti o louvor, a glória e a honra que Te é devida. Que o Senhor nos ensine a amarmos uns aos outros cada vez mais. Que o Senhor nos ensine a compartilharmos a nossa vida, para que nós sejamos verdadeiramente família do Senhor. Em nome de Jesus é a oração que eu faço. Amém.